Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 66. Primeira parte do plano. Perto do anoitecer, com o sol descendo cansadamente em direção ao horizonte, uma estranha criatura saiu dos restos incolores do labirinto. Se caminhar fosse mesmo a palavra certa. Arrastando suas pernas na areia, a criatura de alguma forma flutuava para frente sem movê-las. Parecia um centurião carapaça, ou pelo menos uma aproximação bem próxima de um. Todas as partes necessárias estavam no lugar. A criatura tinha uma carapaça preta com um padrão carmesim ameaçador, um tronco humanoide, 8 pernas segmentadas e 2 braços terminados com formidáveis foices ósseas. No entanto, todas essas partes pareciam desajustadas e estranhas, como se fossem montadas por algum escultor desajeitado. Além disso, o centurião se movia como se estivesse seriamente bêbado. A carapaça estava pendendo para um lado, às vezes raspando na areia. O tronco balançava para frente e para trás sem motivo aparente. As foices estavam presas de forma desajeitada nas costas da criatura, cruzadas uma na outra em um ângulo estranho. Em algum momento, uma delas simplesmente caiu no chão. O centurião parou e hesitou por alguns segundos, como se não soubesse o que fazer. Então, deixou o braço da foice para trás e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Um observador perspicaz teria notado que a criatura parecia possuir 2 sombras. A primeira sombra era como se esperaria, seu formato idêntico ao da própria criatura. A segunda lembrava um ser humano. Apareceu brevemente por baixo da sombra maior quando o centurião abandonou o membro fugitivo. A sombra humana então bateu com a palma da mão na testa e balançou a cabeça em total desprezo. Toda a situação era nada menos que completamente bizarra. Mas, para melhor ou pior, não havia ninguém por perto para perceber a estranha criatura. Sem obstáculos, atravessou o deserto, movendo-se em direção ao túmulo cinzento. Logo, estava quase aos pés da colina alta. O pôr do sol estava se aproximando. O estranho centurião desabou no chão na base do túmulo cinzento e parou de se mover completamente. Desajeitado e torto, parecia uma paródia do outro monstro de sua espécie que havia se ajoelhado graciosamente no mesmo local alguns dias antes. Além disso, chegou sem uma homenagem. Não havia um fragmento de alma transcendente à vista. Somado à pose desrespeitosa, essa transgressão era mais do que suficiente para levar o centurião à morte. Talvez fosse suicida. No topo do túmulo, o demônio carapaça se moveu e se levantou da areia cinzenta. Sua armadura brilhante cintilava, refletindo a luz do sol poente. Encerrado em metal brilhante, com uma coroa de chifres adornando sua cabeça, o demônio parecia temível e sinistro. Olhando para baixo, ele demorou alguns momentos. 2 rubros escuros acenderam nas profundezas dos olhos do demônio. Mudando suas terríveis foices, o monstro gigante caminhou para a frente, descendo lentamente da colina para encarar o estranho visitante. O chão tremia à medida que ele se aproximava. No entanto, o bizarro centurião nem sequer estremeceu. Na verdade, permaneceu completamente imóvel. O demônio carapaça parou a certa distância da criatura suspeita. Ele a observou, claramente entendendo que sua aparência patética poderia ser uma armadilha. O labirinto estava cheio de perigos inimagináveis. Aproximar-se precipitadamente de um inimigo desconhecido não era algo que um demônio desperto, que possuía sua própria forma de inteligência, faria. Pelo menos era o que os 3 adormecidos supuseram. No entanto, eles estavam errados. Apenas um segundo depois, o demônio carapaça avançou. Sua foice cortou o ar, dividindo ao meio o tronco do centurião. A quitina adamantina foi cortada como se fosse feita de manteiga. A metade superior do tronco do monstro voou, revelando apenas o vazio por dentro. Do outro lado do túmulo cinzento, Sunny, que corria a ladeira acima com todas as suas forças, praguejou baixinho. Foi muito cedo. Ele pensou que teriam mais tempo. Quem diria que o demônio carapaça seria tão audacioso? Ele nem hesitou antes de ir com tudo. Com Cassie cavalgando nas costas, Sunny cerrava os dentes e tentava correr ainda mais rápido. Era hora de mudar para o plano B. Um momento depois, a carapaça do estranho centurião se desfez, libertando o eco que estava escondido embaixo dela. Empurrando os pedaços de quitina com suas poderosas pinças, o carniceiro correu em direção ao demônio gigante. Ele tinha como objetivo passar por baixo dele, com sorte, bagunçar as pernas do gigante.
A primeira parte do plano de Sunny era bastante simples. Eles iriam usar os restos de um centurião carapaça morto para disfarçar o Eco, que era muito menor em comparação, como um dos oficiais da Legião Carapaça. Então, eles enviariam o disfarce para a base do túmulo cinzento para atrair o demônio para longe. Os três dariam a volta na colina e se esconderiam sob a areia cinza com antecedência, e então correriam pela encosta até o centro da ilha assim que o demônio tivesse partido. O Eco deveria dar a eles tempo suficiente para subir na grande árvore e se esconder entre seus galhos. Então, Sunny dispensaria o Eco, encerrando assim a primeira etapa do plano. Ele nunca teve a intenção de que o carniceiro realmente lutasse contra o temível demônio. No entanto, a ação agressiva e incomumente rápida do demônio carapaça atrapalhou o tempo de todo o plano. O disfarce já estava destruído, mas eles nem sequer estavam na metade do caminho até a árvore. Nessa situação, não havia escolha a não ser ordenar que o Eco atacasse, na esperança de que pudesse retardar o monstro gigante. Dessa forma, é claro, Sunny estava colocando seu carniceiro em risco, mas não havia outra escolha. Justo quando ele estava prestes a alcançar o topo da colina, o Eco tentou se esconder sob o enorme corpo do demônio carapaça. Ele estava fazendo a mesma coisa que Nefis fez ao lutar contra o primeiro centurião carapaça, tentando usar o tamanho do inimigo contra ele. A diferença era que desta vez, o participante menor da luta estava revestido com uma carapaça resistente, ao contrário de uma garota humana macia que não tinha proteção. Mesmo que o demônio tentasse esmagar o carniceiro com seu peso, não seria capaz de matá-lo. No entanto, o demônio entendeu isso também. Movendo-se com incrível rapidez, ele deslocou seu tronco e atacou com uma pinça. O carniceiro foi jogado para longe como um inseto irritante, voando pelo ar e caindo pesadamente no chão. Sua carapaça quase rachou. Correndo em direção à grande árvore, Sunny fez uma careta. Ele queria dispensar o Eco, mas sabia que ainda era cedo demais. Eles precisavam de mais tempo. À sua frente, Nefis já se aproximava do enorme tronco negro. Sem perder tempo, ela tirou a mochila de algas marinhas das costas, colocou-a gentilmente no chão e começou a escalar, agarrando-se às rachaduras da casca de ônix. Enquanto isso, o Eco estava se levantando trêmulo. Uma luz teimosa ardia em seus olhos. Emitindo um guincho alto, bateu suas pinças no ar e correu mais uma vez em direção ao demônio. Vai lá, amigo! Gritou Sunny interiormente, desejando sorte ao seu carniceiro com todo o coração. A criatura menor corajosamente correu em direção ao gigante de aço, erguendo suas pinças para atacar. Era seguida por duas sombras, uma bestial e a outra humana. Sunny estava rapidamente diminuindo a distância para a grande árvore. Abaixo da colina, o demônio carapaça caminhou calmamente em direção ao inimigo que se aproximava. Seus 4 braços se moveram em uníssono. De repente, os braços do carniceiro foram cortados. Seu corpo foi agarrado por 2 pinças gigantes e erguido no ar. Sunny nem teve tempo de reagir. Uma fração de segundo depois, o demônio tensionou ligeiramente os braços e rasgou o Eco em 2, separando seu tronco da carapaça e esmagando ambas as metades em uma pasta ensanguentada. No topo da colina, Sunny tropeçou. A voz familiar ressoou como um badalar de sino em seus ouvidos. Seu Eco foi destruído. Shadowslave, capítulo 67. Correndo contra o tempo. Seu Eco foi destruído. Sunny cambaleou e quase caiu. Cassie segurou firmemente seus ombros e se inclinou um pouco para trás, tentando ajudá-lo a manter o equilíbrio. Com folhas caídas voando debaixo de seus pés, Sunny de alguma forma conseguiu se recuperar a tempo. Não! Raiva e arrependimento turvaram sua mente, mas já era tarde demais para fazer algo. Seu confiável carniceiro estava morto, fatiado e despedaçado pela criatura gigante. A facilidade e brutalidade com que o demônio carapaça havia dizimado a pobre e corajosa besta teriam sido insultantes, se não fosse tão aterrorizante. Levou apenas uma fração de segundo. O Eco se foi. Sunny não só havia visto seu trágico fim através dos olhos de sua sombra, como também sentiu a conexão sutil entre eles desaparecer. Em seu mar da alma, uma das esferas de luz cintilou e desapareceu, deixando a superfície silenciosa da água um pouco mais escura. Ele havia perdido seu bem mais valioso. Mas a amargura que Sunny sentia não era apenas por causa de quão útil o Eco tinha sido, ou quanto dinheiro ele poderia ter conseguido no mundo real. Ele realmente gostava bastante do carniceiro sem mente. Era grande, leal e confiável. Parecia até possuir uma estranha espécie de personalidade teimosa e repelente.
E agora estava morto. Cerrando os dentes, Sunny correu como um louco. Haveria tempo para lamentar a perda do leal Echo mais tarde. Neste momento, eles tinham problemas maiores. Sunny? O que aconteceu? O sussurro de Cassie soou preocupado e tenso. Ela deve ter sentido a mudança em seu humor através de sua postura e linguagem corporal. Para ser completamente honesto, Sunny não estava em condições de falar. Correr morro acima na velocidade máxima, com a menina cega em suas costas, não importa o quão delicada e leve ela fosse, tinha sido uma tarefa difícil para ele sem o apoio da sombra. Ele estava lutando para respirar, e ainda havia uma distância considerável até a grande árvore. No entanto, Sunny teve que responder, sua voz rouca e áspera. Ele matou o Echo. Então, não havia mais tempo para palavras. Porque as coisas estavam indo de mal a pior. No pé da colina, o demônio carapaça estava em pé sobre os restos mutilados do carniceiro, olhando para eles com desprezo. Gotas pesadas de sangue azul caíam de cada um de seus 4 membros superiores. De repente, o cadáver do Echo começou a brilhar com uma luz suave. Então, cintilou e se dissolveu em um rio de pequenas faíscas, que caíram no chão e desapareceram, não deixando vestígios do enorme carniceiro. Até mesmo o sangue dele nas foices e nas pinças do demônio se foi. Afinal, o Echo era apenas uma manifestação de uma criatura do pesadelo abatida e não a coisa real. Ele veio do nada e agora retornou ao estado de nada. No entanto, o demônio carapaça não estava olhando para o inesperado espetáculo de luz. Em vez disso, ele estava encarando um ponto específico no chão. Lá, uma solitária sombra humana estava congelada em confusão, incerta sobre o que fazer, com o corpo do Echo, e, consequentemente, sua espaçosa sombra, desaparecido, ela foi instantaneamente revelada e não tinha mais onde se esconder. Merda! O demônio inclinou a cabeça e, em seguida, se moveu com a velocidade do relâmpago e perfurou a sombra com uma foice. Sunny estremeceu, pronto para sentir uma dor cegante. Mas nada aconteceu. A sombra, que havia levantado as mãos assustada, olhou para a lâmina maciça que saía do seu peito e coçou a cabeça. Estava completamente bem. Bem, é claro, era apenas uma sombra, afinal de contas. Era necessário ter um corpo para ser suscetível a tais ataques. Certo. O que mais eu pensei que aconteceria? Enquanto isso, o demônio estava encarando a sombra despretensiosa. A ameaçadora luz escarlate em seus olhos brilhava mais forte. Sunny estava se aproximando do tronco da árvore, temporariamente impulsionado pela adrenalina. Caso contrário, ele já poderia ter desmaiado com o esforço. Só um pouco mais. Eles tinham todas as chances de conseguir. A sombra só precisava distrair o monstro gigante por um instante, mas parecia que a sorte não estava ao seu lado hoje. Lá embaixo, o demônio carapaça retirou sua foice. No entanto, em vez de atacar a sombra humana novamente, ele de repente se virou e lançou um olhar sombrio para o topo do túmulo cinzento, onde a árvore gigante estava em toda a sua beleza magnífica. O bastardo era inteligente, afinal. Maldição! Esquecendo-se da sombra, o gigante avançou, correndo de volta pela encosta do alto morro. Ele se movia com uma velocidade assustadora, cobrindo uma dúzia de metros a cada segundo. Volte aqui! Sunny gritou para a sombra enquanto se aproximava do tronco da árvore. Ajudando Cassie a descer de suas costas, Sunny pegou a mochila que Nephis havia deixado para trás e entregou à menina cega. Tenha cuidado com isso. Cassie assentiu, bem ciente do conteúdo da mochila, e cuidadosamente a pendurou no ombro. Naquele momento, Estrela da Mudança já havia alcançado os galhos mais baixos da grande árvore. Sem perder tempo, ela se moveu para um local acima de seus companheiros, invocou a corda dourada e jogou uma de suas extremidades para baixo. Pegando a corda, Sunny rapidamente amarrou um laço e o entregou a Cassie. Você sobe primeiro. A menina cega hesitou por um momento, depois aceitou. Assim que estava prestes a colocar o pé dentro do laço, Sunny a parou de repente. Espere! Invoque seu cajado. O cajado de madeira que Cassie usava para caminhar era, na verdade, um item mágico capaz de invocar ventos fortes. Em suas viagens, eles raramente tinham motivo para usá-lo. Mas agora poderia ser útil. Surpresa e incerta da razão, ela fez o que ele pediu, invocando a memória de seu mar da alma. O cajado de madeira apareceu em sua mão. Sunny abraçou levemente a menina cega por trás e virou seu corpo, guiando a mão que segurava o cajado na direção necessária. Então,
ele disse. Agora invoque o vento. No momento seguinte, um forte vendaval se levantou ao redor deles, soprando folhas caídas e areia cinzenta pelo ar. Instantaneamente, uma grande parte da superfície da ilha foi despojada. Mais areia foi revelada abaixo. Enquanto isso, a sombra estava correndo contra o demônio carapaça. A criatura maciça já estava na metade do caminho morro acima, movendo-se com a velocidade de um trem em disparada. A ágil sombra, no entanto, era ainda mais rápida. Ela já havia ultrapassado o gigante e agora voava para frente, apressando-se para retornar ao seu mestre. Bom, agora vá. Sunny ajudou Cassie a colocar o pé no laço e recuou, observando enquanto Nephis puxava a corda para cima. Ela estava indo mais rápido que podia, o que era realmente rápido para os padrões humanos. Mas seria rápido o suficiente? Suando, ele contou os segundos e esperou. Sua vida agora dependia de saber se a corda retornaria antes da chegada do demônio. Cada momento parecia uma eternidade. Ele já podia ouvir o som distante, mas que rapidamente se aproximava, das 8 pernas imponentes do demônio carapaça pisoteando furiosamente a areia. Finalmente, Cassie estava no nível dos galhos mais baixos da árvore gigante. Nephis ajudou-a a sair do laço e se acomodar na ampla superfície do galho, depois jogou a corda para baixo novamente. O demônio estava se aproximando da árvore, ainda escondido da vista pelo seu tronco massivo. A sombra deslizou sob os pés de Sunny e se enrolou ao redor de seu corpo. Agarrando a corda, Sunny praticamente voou para cima, escalando com incrível velocidade impulsionada pela adrenalina. Pousando no galho ao lado das meninas, ele rapidamente se virou e tentou puxar a corda para cima. O monstro não podia perceber o brilho dourado dela, caso contrário, tudo teria sido em vão. Mas estava a menos de um segundo. Ah, não! Sunny pensou, seu coração dando um pulo. Mas então Nephis simplesmente dispensou a memória, fazendo a corda dourada desaparecer no ar. Os 3 se agacharam, escondendo-se da vista, e prenderam a respiração. Um momento depois, a massa furiosa de espinhos e metal polido apareceu sob eles. O demônio carapaça parou abruptamente, olhando ao redor com seus olhos escarlates ardentes. Suas pinças estalavam, como se sedentas por rasgar a carne. As assustadoras foices foram erguidas no ar, prontas para cortar e separar, mas não havia nada para matar debaixo da grande árvore. O demônio hesitou, olhando para a direita e para a esquerda. Então ele levantou a cabeça e olhou para cima. Felizmente, o galho em que os 3 adormecidos estavam escondidos era muito largo, mais do que suficiente para escondê-los de sua vista. Eles permaneceram imóveis e silenciosos, com medo de produzir até mesmo o menor dos sons. Depois de um tempo, a criatura finalmente baixou o olhar e observou cuidadosamente o chão, procurando vestígios de possíveis invasores. No entanto, o chão estava limpo e nu, todos os sinais de sua passagem apagados por Sunny com a ajuda do cajado de Cassie com antecedência. Não encontrando nada, o demônio carapaça não teve escolha senão se afastar, seguindo para explorar outras partes da ilha. Sunny finalmente conseguiu exalar. A certa distância, o demônio alcançou as bordas da área afetada pelo vendaval mágico. Lá, ele finalmente encontrou 2 conjuntos de pegadas, um deixado para trás por Nephis, o outro por Sunny. Com um rugido de raiva que soou como clamor de metal rasgando, a criatura gigante desceu correndo pela encosta do túmulo cinzento, seguindo as pegadas até o deserto abaixo. No entanto, o deserto cinza estava desolado e vazio, sem nenhuma criatura viva à vista. Estava colorido de carmesim pelo sol poente. Naquele momento, o chão tremeu levemente, e um estrondo trovejante ecoou pelo labirinto, trazendo consigo um vento gelado e o cheiro de sal. O mar escuro estava retornando. Lançando um último olhar de ódio em direção ao deserto, o demônio carapaça virou-se lentamente e voltou para o topo de seu túmulo. Shadowslave, capítulo 68. Farol da Morte. Sunny, Nephis e Cassie sentaram-se em um galho da grande árvore, esperando o sol se pôr. O galho era largo o suficiente para acomodar o dobro de pessoas, então eles não estavam preocupados em serem vistos do chão. Mesmo assim, eles permaneceram em silêncio e imóveis, cautelosos com o monstro gigante que às vezes aparecia sob seu esconderijo. O som de seus passos enviava arrepios pelos corpos tensos dos 3 adormecidos. Nenhuma vez desde que chegaram à costa esquecida, Sunny esperava que a noite chegasse mais rápido. Mas sempre há uma primeira vez para tudo. Eles só poderiam prosseguir com a próxima etapa do plano após a escuridão cair, então não havia nada a fazer agora além de esperar.
Sentado de costas para Nefe e Cassie, Sunny olhava para a distância e tentava não pensar em nada. Obcecar-se com erros passados e riscos futuros só iria enfraquecer sua determinação. E já estava em falta. Encontrar um revés logo no início do plano realmente abalou o jogo de Sunny. Ele ainda não conseguia se recuperar da perda repentina do precioso Echo. Claro, ele sabia de antemão que muitas coisas poderiam dar errado. Na verdade, ele até havia alertado as meninas de que havia muitos elementos imprevisíveis e, portanto, era impossível prever com segurança suas chances de sucesso. No entanto, ele não esperava perder o membro mais forte do grupo logo no início. A primeira etapa do plano deveria ser a mais segura. O que estava por vir seria muito mais perigoso. Sunny olhou para os céus escurecidos, mal visíveis através da espessa copa da coroa da grande árvore, e ouviu o barulho do mar que se elevava. No crepúsculo sombrio, Cassie se mexeu um pouco e depois apertou gentilmente a mão dele. Seu toque quente fez Sunny se tensionar, mas depois, percebendo que a menina cega estava apenas tentando consolá-lo, ele se permitiu relaxar. Idiota! O que eu sou, uma criança? Segurar as mãos não resolverá nada, mas, apesar desses pensamentos resmungões, Sunny relutantemente percebeu que se sentia um pouco mais tranquilo, sem motivo lógico algum. Talvez eles fossem conseguir mesmo. Se essa era a vontade deles, quem se atrevia a impedi-los? Logo, a noite desceu, afogando o mundo na escuridão absoluta. O túmulo cinzento havia se tornado uma ilha no vazio negro e ondulante do mar escuro. Os galhos da grande árvore balançavam suavemente na escuridão, suas vibrantes folhas escarlates agora indistinguíveis da superfície de obsidiana da madeira. As folhas sussurravam e farfalhavam, criando uma melodia calmante no murmúrio ameaçador das ondas crescentes. Sunny suspirou, sabendo que o momento da verdade estava se aproximando. Ele tinha certeza de seu plano, tanto quanto era possível ter certeza de algo neste lugar amaldiçoado. Mas ele também conhecia todos os riscos e todas as coisas que poderiam dar errado. No final de tudo, eles ainda estavam jogando uma moeda, esperando que sua queda não selasse seu destino. Ele sentiu a posição de Nefe mudar. Ela virou a cabeça e olhou em sua direção, uma expressão calma no rosto. Hoje, sua inexplicável habilidade de permanecer composta em qualquer situação, não importa o quão desesperadora, era especialmente frustrante. Embora a estrela da mudança não pudesse ver nada na escuridão absoluta do vazio estrela apagada, ela sabia que ele perceberia seu olhar questionador. Sunny fechou os olhos, depois os abriu novamente e exalou lentamente. Vamos começar. Os três se moveram, executando um conjunto ensaiado de movimentos. Cassie mudou-se cuidadosamente para o lado, dando espaço para Sunny e Nephis fazerem o que precisava ser feito. Sunny colocou suavemente a mochila de algas entre ele e Nefe, então a abriu. Seus movimentos eram lentos e cautelosos. Dentro da mochila, 2 grandes recipientes de argila estavam cercados por várias camadas de fibra macia de algas. Esses jarros foram feitos pelo próprio Sunny. Como tal, não eram particularmente resistentes. Afinal, ele não era um artesão. Todo o seu conhecimento sobre cerâmica foi adquirido em um único dia ouvindo os desabafos do professor Julius sobre a importância da argila no desenvolvimento da civilização humana. Ainda assim, ele pelo menos se lembrava do básico. Dentro dos jarros, todo o óleo que eles haviam coletado dos monstros centopeia espirrava, fazendo o coração de Sunny bater irregularmente. Um monstro centopeia tinha 2 sacos em seu corpo, cada um contendo uma substância oleosa diferente. Quando misturadas, essas substâncias produziam um óleo incrivelmente corrosivo e mortal que poderia corroer a carapaça de um carniceiro em segundos. Também era altamente inflamável. Os jarros continham os 2 componentes do óleo da centopeia. Se eles quebrassem durante a corrida até a grande árvore, permitindo que os componentes se misturassem, bem, havia uma razão para a mochila ser confiada a Nephis enquanto Sunny carregava Cassie, apesar de sua resistência física inferior. O óleo da centopeia era a peça central de seu plano. Colocando os jarros de argila no galho, Sunny tirou mais uma coisa da mochila. Era uma tocha improvisada feita de osso e, sim, mais algas. Tradicionalmente, as tochas deveriam ser feitas de madeira, mas na Costa Proibida, ossos eram muito mais facilmente encontrados do que gravetos. Na escuridão, ele encontrou a mão fria de Nefe, pegou-a na sua própria e, em seguida, colocou a tocha em sua palma aberta. Naquele momento, Sunny não pôde deixar de lembrar as outras vezes em que as mãos da Estrela da Mudança tocaram seu corpo. A primeira vez foi quando ele estava morrendo, seu peito esmagado pela foice óssea do centurião Carapaça.
A outra vez foi no dia em que ele entregou a ela a armadura da Legião Luz das Estrelas e soube de seu cruel defeito. Ambos os dias foram muito memoráveis, embora por motivos diferentes. Ele tinha a sensação de que este dia também ficaria gravado em sua memória para sempre, desde que vivessem para ver amanhã. Sunny inspirou profundamente. Estou pronto. Nefisa assentiu e então se levantou. Ficando de pé, ela segurou a tocha e fechou os olhos, como se estivesse rezando. Vestida com uma armadura branca, com seu cabelo prateado dançando ao vento, ela parecia um anjo belo e solene. Então, uma radiação branca se acendeu sob suas pálpebras. No momento seguinte, um fogo brilhante rompeu de suas mãos, acendendo o topo da tocha. Estrela da Mudança abriu os olhos, apagando a luz que brilhava neles, e levantou a tocha bem acima de sua cabeça. No mundo sem luz, essa pequena chama solitária parecia uma estrela solitária afogada no mar de escuridão. Simultaneamente, Sunny se aproximou da borda do galho, inspirou profundamente, e gritou no topo de seus pulmões. Ei, seu idiota! Venha me pegar, se tiver coragem. Então, tudo virou um caos. Atraído pela súbita explosão de luz e pelos gritos beligerantes de Sunny, o demônio carapaça apareceu do nada em uma tempestade de fúria. Suas pernas imponentes rasgavam a areia cinzenta, jogando nuvens dela no ar. 2 olhos escarlates imediatamente se concentraram no humano gritando, enviando um arrepio nervoso pelas pernas de Sunny. É isso mesmo, bem aqui, seu monte de sucata. Vem pegar, lagosta gorda. Esta é a minha ilha agora, ele gritou, fingindo não estar apavorado. O demônio avançou em sua direção. Esse colosso era tão alto quanto uma casa, mas ainda não alto o suficiente para alcançar os galhos da grande árvore com suas foices. Então, por enquanto, Sunny ainda estava seguro. Ele tinha quase certeza de que isso não duraria muito tempo, mas era tempo suficiente para levar o plano a cabo. Se ele não errasse. Justo quando o demônio carapaça estava prestes a aparecer bem debaixo do galho em que Sunny estava, ele respirou fundo, mirou e jogou os 2 jarros para baixo. A criatura reagiu com velocidade relâmpago, fatiando ambos os jarros em pedaços com suas terríveis foices. No entanto, não adiantava. Os líquidos oleosos contidos no interior ainda choveram sobre a carapaça em um torrente, seguido por uma dispersão de fragmentos de argila. Se houvesse algo, só fez a superfície do impacto maior, cobrindo a maior parte da carapaça metálica do demônio com uma camada de líquido. Os 2 componentes se misturaram, produzindo o óleo corrosivo mortal, que então queimou na armadura lustrosa. Sunny prendeu a respiração. No entanto, o óleo do monstro centopeia, capaz de destruir a quitina inquebrável tanto dos catadores quanto dos centuriões, revelou-se completamente ineficaz contra a estranha liga que cobria o corpo do demônio carapaça. Ele nem mesmo deixou um arranhão. O rosto de Sunny escureceu. Isso é, Nefis apareceu silenciosamente ao seu lado, levantando um braço. Exatamente como eu esperava. Felizmente, Sunny não depositava muito valor nas qualidades corrosivas do óleo. Para começar, ele precisava do óleo por sua outra qualidade, sua inflamabilidade. Guiada pelos sons altos produzidos pelo monstro enorme, Nefis se moveu e jogou a tocha para baixo com um poderoso balanço de seu braço. Girando, a tocha riscou o ar como um meteoro e pousou bem no meio da carapaça do demônio. No segundo seguinte, a criatura gigante foi envolvida em chamas. Sunny realmente não esperava que o fogo pudesse danificar o demônio. Ele tinha certeza de que o colosso poderia suportar muito mais do que apenas calor simples. Mas agora, coberto pelo óleo em chamas, o demônio carapaça brilhava intensamente na noite escura como o breu da costa esquecida. Ele se transformou em um farol flamejante, chamando todos os monstros do amaldiçoado mar escuro para rastejar de suas profundezas negras. Shadowslave, capítulo 69. O hóspede, o demônio gigante foi envolvido pelas chamas, brilhando como um farol luminoso na escuridão faminta da noite. Sua armadura polida resplandecia com a luz refletida, enviando lampejos radiantes em todas as direções. Gotas de óleo ardente caíam no chão, inflamando-se ao atingir a areia cinzenta. Por um segundo, parecia que o tempo havia parado. Sunny encarava o brilho incandescente do fogo, com os olhos arregalados, quase sem acreditar que eles realmente tinham conseguido realizar essa loucura. Nefis estava congelada ao lado dele, a mão ainda estendida após o arremesso. Mas eles realmente conseguiram. Eles realizaram isso.
Sunny nunca considerou seriamente enfrentar o demônio carapaça em uma batalha honesta, se uma batalha entre uma máquina gigante da morte e 3 humanos impotentes pudesse ser chamada de honesta. No entanto, a falta de força deles não significava que não pudessem matar a criatura maligna. Eles só precisavam ser espertos sobre como fazê-lo. Por exemplo, eles poderiam encontrar algo mais forte para fazer o trabalho sujo por eles. Foi por isso que ele havia bolado um plano para se infiltrar no túmulo cinzento, esperar a noite chegar, atear fogo no colosso e observá-lo ser dilacerado pelos terríveis monstros do mar escuro. E agora eles estavam a meio caminho de tornar esse plano uma realidade. Claro, a parte mais perigosa ainda estava por vir, eles ainda tinham que sobreviver ao ataque das criaturas da Água Negra. E antes disso, o demônio carapaça rugiu de fúria, fazendo Sunny sentir que seus ouvidos iriam sangrar. O rugido soava como uma cacofonia ensurdecedora de metal enferrujado sendo dilacerado por garras gigantes. 2 olhos escarlates brilhavam através do fogo, perfurando o jovem com um feixe concentrado de ódio assassino. Antes disso, eles tinham que resistir até que os monstros marinhos chegassem. O demônio enfurecido estava sedento pelo sangue deles, e ninguém sabia quanto tempo levaria para as criaturas do mar escuro aparecerem no túmulo cinzento. Sunny temia que o demônio fosse capaz de realizar ataques à distância. Se não, ele poderia ser capaz de subir na árvore para alcançá-los, ou tentar matá-los de uma maneira que nem sequer tinham considerado. No pior cenário, eles teriam que suportar sua fúria por um bom tempo. Olhando nos olhos odiosos do gigante, ele sentiu que a criatura estava pensando na mesma direção. Quando o demônio lançou um olhar na direção do tronco de obsidiana da grande árvore, o coração de Sunny de repente falhou um pouco. No entanto, no final, a fria racionalidade venceu a fúria fervilhante na mente do demônio carapaça. Em vez de perder tempo tentando alcançar os 3 pequenos humanos, ele de repente rolou no chão, esperando usar areia para apagar as chamas dançantes em sua carapaça. A ilha inteira tremeu, quase jogando Sunny do galho. Droga! Por que o desgraçado tinha que ser tão esperto? Por um momento, Sunny cogitou a ideia de que o demônio realmente conseguiria apagar o fogo antes que os habitantes das profundezas o notassem. Mas ele não precisava se preocupar. De repente, Nephis virou-se para encarar a superfície escura do mar. Seu rosto empalideceu levemente. Sunny demorou um segundo para reagir, mas quase instantaneamente, ele também sentiu uma estranha mudança no mundo ao seu redor. Era difícil descrever com palavras. O farfalhar das folhas escarlates de repente pareceu mais silencioso, o som das ondas batendo nas margens da ilha cinzenta mais alto. Era como se alguma pressão invisível tivesse descido sobre o mundo, fazendo com que tudo parecesse ligeiramente diferente. Então, o ar ficou mais frio, e uma parede de névoa espessa surgiu sobre as águas escuras. O demônio carapaça também percebeu essa mudança. Ele parou de tentar apagar as chamas e se levantou da areia, o óleo ainda queimando em sua carapaça. Sem mais prestar atenção nisso, o demônio se virou para o mar, um senso de resignação sombria irradiando de sua postura. Então, foi substituído por determinação sombria e sede de sangue frenética. A névoa se movia lentamente, rastejando pela ilha. Sunny sentiu calafrios percorrerem sua espinha, percebendo que estava fluindo contra o vento. O som das ondas agora estava abafado e mudado, quase imperceptivelmente. E ali, na névoa, algo se movia. Ele quase podia discernir uma figura. Era. De repente, a pequena palma de Cassie cobriu seus olhos. Com a voz trêmula de tensão, ela sussurrou, não olhe. Não importa o que aconteça, não abra os olhos. Sunny congelou, obedientemente fechando os olhos. Um frio sentido de medo envolveu seu coração. Ele nunca tinha ouvido a voz da garota cega soar assim antes, nem mesmo quando ela estava relembrando suas visões aterrorizantes. Cassie lentamente removeu sua mão. Cego, ele só podia confiar em sua audição. Pelo menos era o que ele pensava até que a névoa fria tocou sua pele. Então, no silêncio abafado, ele ouviu a voz de Cassie novamente. Só que desta vez, estava distorcida e vinha da direção errada. Não olhe, não olhe, não olhe. Sunny engoliu em seco, sentindo os cabelos arrepiarem. O som da voz distorcida da garota cega ecoava na névoa, cercando-o por todos os lados. Em vez de ficar mais silencioso, estava ficando mais alto, se sobrepondo a si mesmo. Não olhe, não olhe, não olhe, não olhe. Então,
ficou ainda mais alto e se transformou em uma cacofonia de gritos, batendo em Sunny como uma onda, soando como algo que as cordas vocais humanas jamais poderiam produzir. Não olhe, não olhe, não olhe, não! Sunny ficou paralisado, atordoado pelo ataque de gritos inumanos. Tudo o que ele podia fazer era tentar não cair de joelhos. E então, quando sua resistência estava quase quebrada, tudo parou de repente. O silêncio abrupto envolveu o mundo, fazendo-o soltar um suspiro de alívio. Tinha acabado. Alguns segundos depois, Cassie sussurrou em seu ouvido: "Abra os olhos." Depois de ouvir o som claro da voz dela, Sunny estava prestes a fazer o que ela mandou. Então ele parou. Sua voz não soava aterrorizante e distorcida. Era como de costume, doce e melódica. Até vinha da direção certa. Mas havia algo de errado nela. O quê? O quê? Ele hesitou, mantendo os olhos fechados. Por que estava tão calma? Por que ele não sentia o calor da respiração dela enquanto ela se inclinava para sussurrar em seu ouvido? E como? Como ela poderia se inclinar, se ele era mais alto? Sunny congelou, com medo de até mesmo respirar. A voz clara e familiar de Cassie repetiu: "Abra os olhos, abra." Então, a poucos centímetros de distância, explodiu com uma autoridade fria e malévola: "Abra seus olhos." Mas ele não abriu. Um segundo se passou, depois outro, depois mais um. Cada um deles parecia uma eternidade. Sunny tremeu, sentindo praticamente seu corpo envelhecer. Finalmente, a voz retornou, mas desta vez, parecia estar mais distante, recuando. Não importa, não importa. Logo, ele pôde ouvir o farfalhar das folhas e o som das ondas novamente. Ele também podia ouvir Cassie e Neff respirando com dificuldade ao seu lado. Parecia que eles também haviam sido atacados pelo terrível imitador. E também, em algum lugar abaixo deles, o demônio carapaça rugiu e bateu suas foices uma na outra. O estrondo alto do aço ressoou embaixo da grande árvore, enviando uma onda quase palpável em todas as direções. Esta onda parecia expulsar a névoa antinatural, criando uma enorme esbesta de ar limpo. Sunny ainda mantinha os olhos fechados. No momento seguinte, a ilha inteira tremeu quando o demônio se chocou com o horror desconhecido que se escondia na névoa. Algo se estilhaçou com um trovão ensurdecedor, e o chão tremeu novamente, fazendo os galhos da grande árvore balançarem. Com as mãos trêmulas, Sunny estendeu-as e agarrou seus companheiros, puxando-os para perto. Segurando um ao outro, eles ouviram os sons da batalha furiosa e esperaram. Uma eternidade depois, a luta entre o demônio carapaça e o visitante das profundezas havia terminado. O silêncio retornou ao túmulo cinzento mais uma vez. Sunny havia perdido a noção do tempo há muito tempo e se desensibilizara aos tremores que percorriam a grande árvore toda vez que os dois monstros se chocavam. A súbita calmaria o assustou. Com um leve estremecimento, ele virou a cabeça e ouviu, tentando discernir o que estava acontecendo. No silêncio que se seguiu à terrível batalha, Nephis hesitou e então disse com uma voz rouca: "Podemos abrir os olhos agora." Sunny hesitou antes de seguir seu conselho. Ele abriu os olhos e piscou algumas vezes, sua visão voltando lentamente. A fraca luz da aurora surgia do leste, envolvendo a ilha no crepúsculo tênue. Abaixo deles, a superfície da ilha estava dilacerada e revirada, quase irreconhecível. Era como se o túmulo cinzento tivesse sido golpeado por várias rodadas de fogo pesado de artilharia. E naquela superfície, droga! O demônio carapaça estava lentamente mancando de volta das bordas da ilha, deixando um rastro de sangue azul para trás. Ele estava gravemente ferido e em péssimo estado, com vários membros faltando e uma teia de rachaduras cobrindo sua carapaça outrora imaculada. 2 de seus braços haviam desaparecido, deixando-o com uma única foice e uma única pinça. A maioria de suas pernas traseiras estava quebrada ou cortada, forçando o gigante a andar de maneira estranha e instável. No entanto, ele ainda estava vivo. Mais do que isso, nenhuma das placas de armadura cobrindo seus órgãos vitais estava seriamente danificada, sua casca de metal ainda forte e impenetrável. Sunny apertou os punhos e olhou para Neff, com uma expressão sombria no rosto. O que fazemos? Estrela da Mudança olhou para baixo. Havia um brilho frio em seus olhos cinzentos e calmos. Estendendo o braço para o lado, ela convocou sua espada e disse: "Acabamos com ele." Shadowslave, capítulo 70. Julgamento da Lâmina. Sunny olhou para o demônio ferido, com uma expressão sombria e determinada no rosto. A essa altura, não havia motivo para argumentar.
Eles não tinham outra escolha senão enfrentar o guardião da ilha eles mesmos. O saco de truques de Sunny estava vazio de qualquer maneira. No final, seus destinos ainda seriam decididos por lâminas afiadas. Alguém iria morrer, e alguém seria o assassino. Como vamos lidar com a armadura dele? Nefis avaliou a espada em sua mão e olhou para baixo. Eu vou atravessar a armadura. Você consegue criar uma abertura? Sunny assentiu, sem perder tempo com perguntas desnecessárias. Se a estrela da mudança estava certa de sua capacidade de cortar a carapaça do demônio, ele não tinha motivo para duvidar. Criar uma abertura, isso não seria fácil. Mesmo que o monstro tivesse sofrido ferimentos terríveis, ele ainda era uma força a ser considerada. Seu tamanho sozinho já representaria dificuldades. Eles teriam que derrubar o gigante antes mesmo de pensar em realizar algum tipo de ataque eficaz. E ele não ficaria parado enquanto sofria o ataque deles, também. Mas o que mais havia a fazer? Enquanto Nefis amarrava a corda dourada no galho, Sunny caminhou até Cassie e apertou levemente o ombro dela. Ela tentou forçar um sorriso. Imagino que o demônio carapaça ainda esteja vivo. Apesar do sentimento pesado, frio e escuro que apertava seu coração, Sunny tentou fazer sua voz soar relaxada e despreocupada. Sim, mas por pouco. Não se preocupe demais. Essa situação toda vai acabar rapidinho, de um jeito ou de outro, ele acrescentou interiormente. O sorriso de Cassie enfraqueceu. Ela claramente não estava convencida por sua tentativa desajeitada de tranquilizá-la. Sunny hesitou. Ei! Você já comeu carne de demônio? A menina cega ficou claramente surpresa com a pergunta. O quê? Não, Sunny sorriu. Que tal um bife de demônio? Sou um excelente cozinheiro, você vai ver. Eu acho. Nef meio que monopolizou a preparação da comida, então não tive chance de colocar em prática todo o conhecimento do curso de sobrevivência na selva. O professor Julius realmente havia passado muito tempo ensinando a ele como cozinhar todos os tipos de coisas aparentemente incomestíveis, bem como carnes de todos os tipos de criaturas do pesadelo, em preparação para sua jornada no reino dos sonhos. Aqui, a fome era tão inimiga quanto os monstros mais ferozes. Assim que colocarmos as mãos em alguma carne de demônio, farei um bife para você. Será o bife de demônio mais delicioso que você já comeu. Eu prometo. Finalmente, um sorriso verdadeiro apareceu no rosto de Cassie. Ela fez uma reverência cortês. Tudo bem. É uma promessa então. Enquanto isso, Nefis terminou com a corda. Ela a jogou no chão sem hesitação e olhou para ele. Está pronto. Sunny suspirou e fechou os olhos por um segundo, sentindo a força de seu corpo sendo aumentada pela sombra. Sim. Vamos fazer isso. Assim que seus pés tocaram o chão, Sunny sentiu um olhar pesado queimando um buraco em seu peito. Olhando para cima, ele viu o demônio carapaça aleijado olhando diretamente para ele, com um brilho sombrio em seu único olho restante. O outro havia desaparecido, deixando apenas um buraco negro e sangrento atrás. Nessa distância, os danos causados ao corpo do demônio pareciam ainda mais debilitantes. Sua carapaça estava fraturada em vários lugares e coberta de rachaduras, cada uma delas escorrendo sangue azul. Infelizmente, nenhuma das rachaduras estava próxima aos órgãos vitais. Seus chifres estavam quebrados, assim como uma de suas patas dianteiras, além de várias traseiras que estavam quebradas ou arrancadas completamente. Os toucos de seus 2 braços cortados estavam pressionados firmemente contra seu torso para conter o sangramento intenso. Os outros 2 estavam pendurados no chão, quase roçando a areia cinzenta. O monstro gigante parecia exausto e destroçado. No entanto, ainda era aterrorizante, talvez até mais do que antes. Porque, apesar das feridas horríveis, seu olhar ainda era firme e cheio de inteligência maligna. Ainda irradiava loucura e sede de sangue. O que agora estava concentrado em Sunny e Nefis, os arquitetos de seu estado lamentável. Os primeiros raios do sol nascente brilharam nas pontas que cobriam a carapaça outrora lustrosa do demônio, pintando-os em tons de carmesim ardente. Sunny invocou a lâmina azul e olhou para Nefis. Tenha cuidado. Ele é incrivelmente rápido. Ele era o único que tinha visto a terrível criatura em ação. Como tal, apenas ele sabia o quão perigoso o demônio realmente era. Nefis assentiu, sem tirar os olhos do inimigo, e deu um passo à frente. Os 2 caminharam em direção ao demônio carapaça que os aguardava. Sunny estava um pouco à frente e pretendia contornar o gigante pela direita, o lado em que o demônio tinha sua última foice e olho restantes.
Estrela da Mudança estava 1 ou 2 passos atrás dele, pretendendo contornar a criatura pela esquerda, o lado em que seu braço em forma de pinça estava lentamente se erguendo no ar. Nesta batalha, o papel de Sunny era suportar o impacto dos ataques inimigos, permitindo que sua parceira desferisse o golpe fatal quando o momento fosse certo. Através do entendimento tácito que desenvolveram ao sobreviver a dezenas de situações de vida ou morte, os dois conseguiram cooperar sem pronunciar uma única palavra, lutando quase como um só. Esta era a principal vantagem deles. Enquanto se aproximavam, Sunny sentiu uma ligeira mudança na postura do demônio. Imediatamente, ele soube que o inferno estava prestes a se desencadear. Ele havia alertado Nephis sobre a velocidade do inimigo, mas também tinha que lidar com isso ele mesmo. Sunny sabia que era muito mais lento do que a criatura gigante, mas ainda assim tinha que encontrar uma maneira de desviar da enorme e aterrorizante foice. Isso não era tão ruim quanto parecia. Velocidade não era tudo em uma luta. Tome, por exemplo, a luta de treinamento de Estrela da Mudança contra o orgulhoso herdeiro do clã Ali. Caster possuía uma habilidade de aspecto que o tornava 10 vezes mais rápido do que a garota de cabelos prateados, no mínimo. No entanto, no final, ele venceu por muito pouco. Nephis quase esmagou seu rosto com um inesperado golpe de cotovelo. Ela conseguiu pegar Caster desprevenido não por causa de sua rápida reação, com uma diferença tão grande de velocidade, nenhuma quantidade de reação poderia ter ajudado. Em vez disso, ela conseguiu prever e manipular os ataques do oponente, iniciando o golpe antes mesmo de Caster saber que iria acabar no caminho de seu cotovelo. Ela estava no controle do campo de batalha. E agora, eles tinham que repetir esse feito contra o antigo demônio da Praia Esquecida. Felizmente, a vantagem de velocidade dele não era tão insana quanto a de Caster. Quase simultaneamente, Sunny e Nephis avançaram, atacando o gigante de lados diferentes. Ele também se moveu, pronto para despedaçá-los. Tanto sua pinça quanto sua foice se ergueram no ar. Sunny estava correndo mais rápido que podia, com a lâmina azul estendida atrás dele. Um fogo de resolução fria ardia em seu coração. Ele estava pronto para viver ou morrer pela sua lâmina. No entanto, no momento seguinte, sua perna pareceu escorregar na areia e, com os olhos arregalados, Sunny tropeçou. Não desperdiçando a oportunidade, o demônio carapaça atacou. A aterrorizante foice rasgou o ar, com o objetivo de cortar o indefeso humano ao meio, mas acertou apenas a areia. Sunny, que havia fingido a perda de equilíbrio para atrair o golpe do demônio, evitou facilmente a lâmina mortal saltando para o lado no último segundo. Ele ainda não estava no nível em que conseguia prever cada movimento do inimigo. Em vez disso, manipular o inimigo para realizar um ataque previsível era mais fácil. Afinal, engano e manipulação eram seu forte. Temporariamente a salvo da ameaça da foice, Sunny correu em direção às pernas do demônio. Ao mesmo tempo, Nephis conseguiu evitar a enorme pinça e também se aproximava deles. Eles alcançaram seus objetivos quase simultaneamente, um pela direita, outro pela esquerda. Sunny golpeou com a lâmina azul, sentindo-a atingir a armadura polida e ricochetear sem deixar nem mesmo um leve arranhão nela. Uma dor surda irradiava por suas mãos. Do outro lado do imenso corpo do monstro, Nephis obteve mais sucesso. Ela havia atacado a perna dianteira já ferida do monstro, cortando profundamente sua carne através da larga rachadura na placa metálica. Severamente danificada, a perna não conseguia mais suportar o peso da criatura gigante. Ela cedeu, fazendo o demônio cambalear. Neste ponto, um carniceiro ou um centurião teriam perdido o equilíbrio e caído no chão. No entanto, o demônio carapaça era muito inteligente e experiente. Ele compensou a perda de outra perna, deslocando seu peso corporal para o lado oposto e fincando sua foice no chão para permanecer estável. Droga! Sunny realmente esperava que o desgraçado caísse. Por que então ele não teria que fazer o que estava prestes a fazer a seguir? Mas agora não havia outra escolha. Praguejando internamente, Sunny lançou um breve olhar para o imenso corpo do demônio gigante. Só os céus sabiam quanto aquilo pesava. Então, ele prendeu a respiração e se abaixou bem abaixo do abdômen de aço do demônio carapaça.